Olá, sejam todos muito bem-vindos à Jornada de Planejamento e Formação Pedagógica 2022. Eu sou Rosângela Coelho, jornalista da Multirio. E aqui comigo está a intérprete de Libras, a Laura Jane, do Instituto Helena Antipoff. A jornada é uma ação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, desenvolvida pela Subsecretaria de Ensino e realizada pela Escola de Formação Paulo Freire, em parceria com a Multirio. Lembrando que nossa transmissão será no aplicativo Rio Educa em Casa e nos canais da Escola Paulo Freire e da Multirio no YouTube. Você escolhe. E quem não puder nos acompanhar agora, não tem problema, pois nós vamos reprisar a jornada hoje em 2 horários. À tarde, a partir de 1h30 e à noite, a partir das 6 horas. Os próximos encontros de amanhã e de sexta-feira serão exibidos nestes mesmos horários, da manhã, de tarde e à noite, ok? Neste ano, o objetivo da jornada é oferecer subsídios para que todos os profissionais da educação possam construir de forma coletiva um bom diagnóstico da sua unidade e traçar estratégias para garantir a aprendizagem de todos os alunos. Vamos refletir juntos sobre o processo de ensino-aprendizagem e a função social da escola, além de discutir as diretrizes da SME para 2022. E tem muito trabalho pela frente, viu? E para falar sobre tudo isso, está aqui o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha. Bom dia, secretário, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Rosângela, bom dia a todos os nossos professores, professoras, diretores e diretoras da nossa rede, todos que estão nos assistindo, todos os profissionais da educação. Uma alegria imensa estar começando essa jornada pedagógica de 2022 com todos vocês. Queria aqui agradecer muito a todo o time da Subsecretaria de Ensino, que pensou tanto nessa jornada ao longo dessas últimas semanas e meses, a nossa escola Paulo Freire, que também contribuiu tanto junto com a Multirio, onde eu estou aqui hoje, e que a gente tem tanto carinho por essas instituições que fazem parte da nossa rede, que fazem parte do nosso sistema municipal de ensino e contribuem tanto para que as transformações possam chegar na sala de aula. É com muita alegria que a gente consegue fazer com que esse ano possa ser um ano muito bem planejado, que tenhamos as políticas públicas que tanto sonhamos e discutimos ao longo de 2021, começando a ser implementadas já nesse comecinho de ano letivo. Mas eu queria aqui focar e agradecer muito a você que está voltando hoje para as nossas escolas, voltando hoje a trabalhar depois dessas férias escolares, que são os nossos educadores. Vocês são a alma das nossas escolas, vocês que conseguem de fato fazer com que o conhecimento chegue a cada uma das nossas crianças, que no caso são 640 mil crianças, a gente está para atualizar esse númerozinho também, e que a gente tem muita confiança nesse processo, porque a gente sabe que cada um de vocês se dedicou muito para entrar na nossa rede, para se desenvolver ao longo desses anos na nossa rede, e que uma coisa que é muito claro sempre que eu vou em cada uma das escolas, em cada uma das regionais, que a nossa rede se diferencia pela sede de conhecimento dos seus profissionais. Nós não somos somente a maior rede municipal de ensino da América Latina, em número de escolas, nas nossas 1.544 unidades escolares, mas nós também somos a mais qualificada de todas. E somos a mais qualificada devido aos nossos profissionais. Então, tenho muita gratidão por fazer parte dessa rede junto com vocês, por aprender todos os dias como ser um educador, como ser secretário, junto com vocês. E eu queria que vocês soubessem que 2022 é um ano de aprofundar tudo que a gente sonha, tudo que a gente acredita na educação, e especialmente de valorizar os nossos profissionais, de valorizar os nossos professores, os nossos secretários escolares, os nossos diretores, merendeiras, todos aqueles que estão na ponta fazendo acontecer em nome da nossa educação. A gente sabe que 2021 foi um ano de muitas incertezas, de muitas dúvidas, e a gente foi, ao longo dos meses, progredindo de forma conjunta. Foi assim que nós conseguimos colocar, por exemplo, um maior investimento histórico nas unidades escolares através da ferramenta de SDP, que é o Sistema Descentralizado de Pagamento. Não só os 150 milhões de reais que nós conseguimos colocar na ponta, nas nossas escolas, todas as nossas unidades escolares receberam pelo menos 50 mil reais para fazer suas adequações pontuais, e isso sim é muito importante, isso mostra, além desse investimento direto, isso mostra uma confiança em quem de fato sabe quais são os principais problemas que as nossas escolas possuem, que são os diretores e diretoras junto
com as suas comunidades escolares, junto com seus grupos de professores e professoras, de educadores, de famílias, de alunos. Nós queremos deixar muito claro que a gente vai continuar nessa forma de gestão, porque mais do que colocar o dinheiro lá e acreditar que essa é a melhor forma de corrigir os problemas pontuais, a gente tem a confiança e a gente quer deixar cada vez mais claro essa autonomia, esse empoderamento. E esse empoderamento não quer dizer abandono. Quando a gente acredita que um diretor, que uma diretora, junto com a sua escola, tem as condições de fazer as melhores escolhas, isso não quer dizer que eles estão sozinhos. Nós estamos à disposição, as CREs, o nível central, nós somos uma só Secretaria Municipal de Educação. De cada CRE, de cada escola, a Paulo Freire, a Multirio, ao nível central, nós somos a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, nossa SMRRJ. E ao longo de 21 nós conseguimos ir investindo dessa forma e continuaremos também em 2022. Mas aqui na Jornada Pedagógica eu queria falar do que a gente tem como coração da nossa rede, que é a nossa parte de ensino, que é a nossa parte pedagógica. E a gente, sempre que eu vou numa escola, eu faço questão de visitar as escolas de manhã, quase todos os dias de manhã eu estou visitando escolas, rodando. Já tive, se não me engano, em quase 300 ou mais de 300 escolas. O lado bom é que já consegui visitar tudo isso e o lado ruim é que faltam só 1.243. Mas um dia a gente chega lá em todas as nossas escolas também. Mas o ponto central é que eu aprendo muito em cada visita. Em cada visita fica muito claro para mim que a gente tem uma rede que é muito potente, uma rede que tem essa vontade de realizar e que, se tiver o apoio necessário, consegue ter, de fato, a transformação na ponta acontecendo. Porque o que faz uma escola pública, o que faz uma escola municipal, é a maior transformação social que tem numa sociedade. Estava conversando um dia desse com alguns amigos, né, que também, assim como eu, estudaram fora, porque tiveram bolsa integral por necessidade financeira também para estudar, e a gente brincava, né? Eu falava que o trabalho de Harvard, de Princeton, de outras grandes universidades do exterior, ele é um trabalho fácil, porque ele já pega alunos muito qualificados e entrega para o mundo pessoas também muito qualificadas. O problema é a gente conseguir entender, de fato, qual que é a prioridade da nossa sociedade e, de fato, entender o grande desafio que acontece nas nossas escolas públicas. Que a gente recebe alunos de todas as circunstâncias, nós recebemos de todos os diferentes contextos sociais e nós vamos entregar cidadãos preparados para a nossa sociedade. Essa é a grande transformação que existe numa sociedade. E a gente não se furta dessa responsabilidade. E não se furta para quem está lá na ponta. A gente que está buscando ajudar ou muitas vezes não atrapalhar, e tem muita convicção disso, a escola ela roda com um histórico, com um conjunto de experiências acumuladas que é muito, que é quase autossuficiente, né? Mas tendo os bons apoios, a gente consegue enaltecer as boas práticas. Agora, não atrapalhando já, não burocratizando coisas desnecessárias, contem conosco para simplificar esse processo. Eu peço de antemão, né, desculpas por as informações que nós requisitamos de forma repetida no ano passado. A gente quer melhorar isso cada vez mais, é uma obsessão nossa na comunicação adequada. Se a escola já comunicou tal informação para a sua coordenadoria ou para o nível central, se tem, por exemplo, aluno ou tal contexto, né, quando aquilo, isso já deveria estar bem organizado. Nós estamos trabalhando nessa direção, nós estamos muito dedicados para conseguir fazer com que a tarefa de quem hoje está nas nossas escolas seja a tarefa mais leve, mais voltada para os nossos alunos, mais voltada para a sua dignidade profissional possível. E a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, mas vocês podem ter certeza que trabalho e motivação não está faltando desse lado de cá. A gente sabe também que nós temos uma rede que precisa que a gente avance cada vez mais com o provimento de professores, que é uma forma contínua da gente sempre estar realizando, porque sempre teremos professores se aposentando, sempre teremos também desafios ousados, como nós temos de expansão do turno único na nossa rede. E para isso existem duas grandes políticas públicas que nós acreditamos muito. A primeira é a migração, que muita gente me pergunta, Ferreirinha, quando que vai chegar a minha vez da migração? E eu quero deixar muito claro para todos aqueles que esperam que a gente não vai parar por aqui. Nós já conseguimos anunciar fazer a migração de 500, muito em breve está saindo a lista nominal dos próximos 500 e nós vamos continuar. O prefeito Eduardo Paes acredita também muito nisso. A última vez que nós tivemos migração na nossa rede foi quase há 10 anos. Então, voltar com essa política pública
é voltar a dar esperança também no que a gente acredita com uma política permanente e não com gatilhos temporários que têm a sua função, mas de forma temporária. Além disso, nós temos, obviamente, a necessidade também de convocação de profissionais. E estamos indo nessa toada. Nós tivemos a convocação de uma parte significativa em 2021 e continuaremos em 2022. Já conseguimos anunciar a convocação de 1.121 professores, 750 agentes educadores e não vamos parar por aí. A gente vai ter aí muito em breve também a publicação nominal. Eu queria poder apertar esse Enter o quanto antes, mas toda a burocracia municipal ela tem diferentes áreas, então não é só educação, é a fazenda, é a controladoria, é a procuradoria, e isso leva tempo. Na última vez também levou, mas a gente está pressionando, tem feito reuniões e essas vistas vão estar saindo em fevereiro, mas eu espero que o quanto antes. E nós vamos preparar, já estamos preparando as próximas levas também. Até porque a convocação ela ajuda muito também na garantia de uma política pública que muita gente me pergunta, e eu, quanto educador e ativista pela educação, sou um grande entusiasta e defensor, porque o nosso é um terço de planejamento. Nós sabemos disso e defendemos muito, mas para que a gente consiga garantir que, de fato, um terço seja respeitado para todos os nossos profissionais, nós precisamos de mais horas de trabalho, seja através de migração, seja através da convocação. E com isso, a gente vai conseguir avançar cada vez mais. E aqui um recado especial para todos os nossos educadores, professores da educação infantil, que eu sei que vocês têm uma demanda maior quanto a isso. Até porque eu costumo dizer que a educação infantil, nós temos dívidas mais acumuladas enquanto rede. Porque não há tão pouco tempo, as creches municipais, por exemplo, elas nem estavam na educação, elas estavam na assistência social. Então, é uma sequência de conquistas e de empoderamento que é necessário e que precisa ser muito mais. Nós sabemos que as equipes gestoras das nossas creches, EDIs, nossos espaços de desenvolvimento infantil, às vezes carecem do que a gente gostaria que fosse também a equipe mais completa possível. Podem ter certeza que a gente está atento por isso. A gente, muito na posição de secretaria, é a arte do possível, é do que a gente consegue fazer naquele momento. Mas nós queremos juntos fazer com que essas prioridades possam ser elencadas e que, acima de tudo, vocês possam ter sempre dignidade de trabalho, que vocês possam ter sempre todo o apoio necessário por parte da secretaria para conseguir executar e conseguir colocar em prática o que vocês são brilhantes, que é educar, que é fazer com que esse processo de conhecimento na sua via de mão dupla, como o nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire, tão bem nos ensinou, possa ser em prática, possa ser colocado em prática em todo o processo educativo. Então, vocês podem ter certeza que nós continuaremos inovando, ouvindo, essa escuta ativa, ela é um fato, ela é presente e ela acontece em cada visita, ela acontece em cada conversa, em cada encontro de corredor. Vocês podem ter certeza que cada coisinha que eu particularmente ouço, aprendo, a gente faz com que isso possa moldar as nossas decisões. Então, nós temos, por exemplo, algumas iniciativas que eu gostaria de compartilhar com vocês, que adoraria que a gente tivesse cada vez mais a demanda por isso. Nós lançamos no ano passado, aqui na Multirio, por sinal, o nosso programa de saúde mental para os nossos profissionais de educação. Nós precisamos falar de saúde mental. Isso é um tema que não precisa ser considerado um tabu e não deve ser considerado um tabu. Nós estamos em 2022, essa pandemia foi muito cruel para muita gente. E foi muito cruel para os nossos profissionais de educação também, que tiveram que se adaptar, que tiveram que fazer o possível e o impossível para garantir que os nossos alunos não ficassem na mão, não ficassem à mercê. E vocês conseguiram fazer isso. Vocês tiveram que aprender a mexer em ferramentas que, às vezes, que em muitos momentos não conheciam ou que não tinham sido expostos. E foram se adaptando. E tiveram que lidar com essa realidade híbrida de estar no presencial em alguns momentos e, às vezes, estar também colaborando com o ensino remoto. E a gente quer cada vez mais que isso seja da melhor forma organizada. A gente está aprendendo nesse processo. Estamos muito preparados para fazer 2022 de uma forma muito mais efetiva e organizada quanto a isso também. Mas vocês, em nenhum momento, arredaram desse desafio. E, para isso, todo apoio ele pode ser dado porque, muitas vezes, pessoas tiveram, sim, impactos socioemocionais que foram para além do que, sozinho, uma pessoa consegue lidar. E nós temos essa parceria com diversas universidades e associações aqui no Rio de Janeiro que nos ajudam nesse processo também de apoio socioemocional para os nossos profissionais. Então, procure a sua CRE, procure o nível central, que a gente está
querendo que esse programa ganhe cada vez mais força. Para além disso, falar um pouco de saúde. Amanhã nós estaremos juntos com o nosso secretário Daniel Soranjo e poderemos falar com mais calma sobre isso. Mas, falando um pouco de saúde, eu falo com o secretário Daniel Soranjo todos os dias. Todos os dias eu ligo para o Daniel e falo, Daniel, como está o cenário epidemiológico da nossa cidade? Como que hoje está, como que está a vacinação? E eu queria aqui falar duas coisas muito importantes da vacinação. Primeiro, você, professor, educador, todos os que estão hoje nos assistindo, todos os profissionais de educação, você já pode tomar a sua terceira dose, já há algumas semanas. Se você não tomou ainda, vá atrás. Se tem alguém que entende de reforço, é você, né? Que há muito tempo colabora com o nosso reforço escolar, que colabora com todos os nossos alunos, que faz com que os nossos alunos possam aprender tão bem as diferentes disciplinas, as diferentes matérias. E agora está na hora também de você colocar esse reforço no braço para que a gente consiga vencer essa pandemia o quanto antes. Então, se você não se vacinou ainda, vá atrás. A gente tem hoje uma estrutura de saúde muito organizada e qualificada para te atender com isso. Vacinação infantil, para a gente é uma grande prioridade. A educação abraçou isso. Eu, particularmente, mandei uma carta ao ministro da Saúde clamando pelo início da vacinação infantil no nosso país e no Rio de Janeiro, o quanto antes. E colocamos as nossas escolas à disposição. Nós temos hoje em torno de 10 ou 11 escolas que estão funcionando com pontos de vacinação infantil. Queremos continuar nesse processo também, para que as famílias tenham a opção de vacinar os seus filhos da forma mais organizada, mais ágil possível. E assim que nós começarmos também o nosso ano letivo, pensarmos em, quem sabe, um dia D da vacinação das nossas escolas e rodando. Tudo isso pode ser pensado em conjunto, junto com a saúde. E a gente quer que vocês também possam nos ajudar e colocar, de fato, quais as suas visões para que a gente consiga fazer com que o nosso Rio, o nosso país, possa sair o quanto antes desse momento, que ainda é muito desafiador. Eu queria deixar muito claro aqui que nenhuma decisão nossa ela é baseada em achismo, em chute, muito pelo contrário. Tem muito estudo, tem muito planejamento, tem muita conversa, tem muita escuta para aquelas pessoas que estão dedicando o seu trabalho, a sua pesquisa para entender um pouco mais sobre esse momento tão desafiador que é essa pandemia do Covid-19. E a gente vem trabalhando com muito rigor junto com a ciência. Aqui não tem negacionismo de forma alguma. Para isso nós preparamos as nossas unidades, para isso nós conseguimos adquirir mais máscaras PFF2 para todos vocês, praticamente todas as nossas escolas. Nossa expectativa é até sexta-feira agora que todas tenham recebido as máscaras PFF2. O Rio de Janeiro foi a primeira capital a comprar máscaras PFF2 para os seus profissionais de educação e é uma das poucas que ainda está fazendo isso. A gente acredita que o que tiver de melhor qualidade e o de mais orientação por parte dos especialistas, nós estaremos correndo atrás. Nós trabalhamos muito para regularizar outras ações que são importantes para o bom funcionamento escolar, como a entrega dos kits pedagógicos, a entrega do caderno pedagógico, tudo isso acontecendo nesse comecinho de fevereiro, ao longo de janeiro, que nós recebemos e estamos distribuindo para todas as escolas, uniforme chegando de forma adequada, e a gente volta também a ter alguns itens que não tinham antes, e ao longo de fevereiro também estarão sendo entregues às nossas escolas. A gente quer que os nossos professores, que os nossos profissionais tenham os materiais adequados à sua disposição. E nós também estamos passando por transições em outros serviços, os contratos da Secretaria, hoje muito planejados a médio e longo prazo. Estamos passando por momentos de transição em algumas unidades que diz respeito à limpeza. A gente vem contando muito com a colaboração e muito com a resiliência também dos profissionais que estão na ponta com isso. Vocês podem ter certeza que do nosso lado não vai faltar pressão e não vai faltar cobrança por quem tem que fazer com que esse serviço seja prestado da melhor forma possível. A gente sabe que os nossos profissionais colaboradores, os terceirizados que estão na ponta, são grandes parceiros e estão ali também, mas às vezes não lhe cabe uma decisão que é com o fornecedor, seja esse fornecedor de uma empresa pública municipal, de uma empresa pública, de uma empresa geral, a gente fica em cima para que a gente consiga regularizar qualquer serviço que se encontre. A gente não vai, de forma alguma, inverter os pés pelas mãos quando tivermos desafios e quando uma situação não estiver adequada. E aí, falando nisso, queria aqui também deixar isso muito claro, e a gente repetiu muito isso ao longo de 2021, que qualquer problema, pessoal, que tiver na ponta, avise para a gente, que a gente quer muito fazer com que esse problema seja corrigido o quanto antes. Seja esse problema de infraestrutura, seja esse problema relacionado a pessoal, seja esse problema relacionado a qualquer situação que for. E vocês podem ter certeza que a gente está aqui para dar o apoio necessário e, mais do que isso, assumir a responsabilidade das situações que, infelizmente,
com toda a nossa dimensão e o tamanho da nossa rede, às vezes acaba passando batido. Mas isso não pode, os problemas precisam ser minimizados. E por fim, eu queria aqui, para concluir a minha fala, falar sobre a importância que a gente tem da aprendizagem na ponta para os nossos alunos. E quem faz isso acontecer são vocês, nossos educadores. Então, esse ano, nós estaremos olhando muito para a parte pedagógica de uma maneira muito profunda, muito central, seja na alfabetização na idade certa, com várias novidades que estão vindo por aí para os nossos professores alfabetizadores, desde formação específica até um apoio maior para que a gente consiga fazer do Rio de Janeiro uma cidade alfabetizadora, com a gente tendo isso como referência a nível Brasil. Nós somos uma cidade de leitores e continuaremos investindo muito na leitura na nossa cidade. Tivemos uma grande experiência com a Bienal e seguiremos investindo em outras iniciativas, desde festas, festivais literários, até fazer com que as nossas salas de leitura possam ter a centralidade pedagógica nas nossas escolas. Nossos coordenadores pedagógicos, vocês que são grandes guerreiros nessa ponta também, vocês podem ter certeza que tem muita coisa sendo pensada para os nossos CPIs. O coordenador pedagógico tem um papel fundamental no bom funcionamento das nossas escolas e que a gente não possa fazer com que o coordenador pedagógico tenha seu desvio de função, como tanto acontece, porque várias coisas acabam acontecendo. A gente precisa preservar a parte pedagógica da nossa escola, com planejamento, com rodas de conversa, com incentrinhos, para que a gente consiga fazer com que a escola esteja viva e sempre em discussão, sempre de forma crítica. Ninguém aqui, do nosso lado, enquanto equipe gestora a nível central, tem a pretensão de estar sendo defensor da verdade ou de uma opinião absoluta. Muito pelo contrário. A gente precisa desse pensamento crítico aflorado para que a gente consiga fazer com que a educação, de fato, possa prosperar. E a gente acredita muito que com esses projetos, através do Rio também, a nossa gama de projetos pedagógicos que se consolidam no Rio Aprende Mais, que acaba sendo também das nossas diferentes estratégias de conseguir fazer com que a nossa aprendizagem aconteça da forma adequada, que a gente consiga corrigir a distorção em idade séria, que a gente consiga fazer com que os nossos programas, as nossas turmas de Carioca 1, Carioca 2, a travessia que está começando, a Teca vai poder explicar muito isso com mais profundidade, mas tem muita coisa pensada por vocês, sugerida por vocês, que está sendo colocada em prática agora. E nós somos uma secretaria que precisa estar sempre em movimento e sempre de forma dinâmica com isso. E, por fim, mesmo, eu queria deixar muito claro aqui o nosso compromisso com a formação continuada de todos os nossos profissionais. Nós temos como uma ambição que todos os profissionais da educação carioca possam ter à sua disposição um programa de formação continuada que faça sentido, que traga utilidade, que mostre que existe para a gente inúmeras opções na nossa rede, que a gente valoriza a regência acima de tudo. A regência tem um papel, o professor regente, crucial em tudo que nós fazemos. E essa formação, essa troca de experiências é fundamental para que a gente possa avançar sempre. Então, a Paulo Freire vem preparando muitas iniciativas dessa forma. Nós tivemos uma experiência bastante exitosa com a certificação dos nossos diretores, que tiveram um processo de aderência muito grande quanto a isso. Queria aqui agradecer e parabenizar todas as equipes gestoras, diretores e diretores adjuntos que tiveram a sua recondução, que tiveram a sua condução ao cargo no final do ano passado. A gente sabe o quanto que vocês se dedicaram. Muito obrigado. E a formação continuada será um grande pilar em 2022. E a gente conta, acima de tudo, com vocês demandando, abraçando, para que a gente consiga melhorar cada vez mais. Gente, um excelente ano pela frente. Contem comigo, contem com a gente. Eu conto demais com vocês. Quero continuar aprendendo com vocês, escutando vocês, me desenvolvendo enquanto pessoa e profissional com cada um de vocês, para que a gente consiga cada vez mais fazer do Rio de Janeiro uma cidade educadora e referência em educação pública de excelência e equidade. Muito obrigado. Muito obrigada, secretária, pelas boas-vindas. Um bom dia e até amanhã, né? Até amanhã. Aí a gente está junto de novo. Então tá. Gente, agora nós vamos ouvir a subsecretária de Ensino da SME, Teca Pontual, que também está com a gente aqui. Né, Teca? Seja bem-vinda. Olá, Rosângela. Bom dia, secretário. Tudo bom, gente? Tudo bem. Bom dia. Maravilha. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui para passar pelos principais projetos aqui do Pedagógico, né? A gente vai
conversar um pouquinho sobre as prioridades para 2022. E eu vou fazer também, vou seguir aqui com vocês na sexta, então vou dividir a minha apresentação e falar só uma parte hoje, o resto eu deixo para o nosso último dia de jornada, tá bom? Se alguém puder transmitir aí, compartilhar a apresentação, obrigada. Pode passar, gente. Então, aqui é só um panorama dos dados gerais de frequência e de desempenho a partir do conceito global que a gente teve em 2021, né? A gente sabe que foi um ano extremamente desafiador ainda para a gente, né? No período de pandemia, um foco muito grande no retorno presencial, mas ainda precisando contar muito com o ensino remoto. Então, a frequência que vocês estão vendo aí é aquela frequência que a gente fez ao longo de 2021 com base nas atividades entregues pelos alunos. E aí a gente tem esses percentuais que eu estou colocando aqui para vocês compartilhando. Na educação infantil, a gente teve 91% de frequência dos nossos alunos, nos anos iniciais quase 96%, nos anos finais 95%, e um total, uma média na rede de 94,5%. E a gente acabou tendo uma reprovação por frequência, né, de 2,2% nos anos iniciais e de 1,6% nos anos finais. Esses são os dados que a gente extraiu agora, os mais recentes possíveis no SGA, mas a gente sabe que a gente está constantemente tendo que fazer ajustes no nosso sistema. Temos dificuldades aí ainda com o SGA em alguns pontos, e essa parte toda da frequência foi um grande desafio no final do ano passado, e a gente espera não ter mais que contar com esse módulo de frequência alternativo, né, que a gente criou para dar conta do ensino remoto e conseguir compatibilizar os diferentes formatos que a gente funcionou ano passado com as exigências legais, né, de frequência dos nossos alunos. Em relação ao conceito global, a gente teve aqui nos anos iniciais a grande maioria dos nossos alunos, né, com conceitos de reforço, bom e muito bom. Também nos anos finais isso se repete, mas o RI ainda teve 5% nos anos iniciais e quase 2% nos anos finais. E DF, que é uma situação que a gente ainda está em 2021, né, teve que considerar essa questão de alunos que não estavam interagindo com a unidade e permitir esse lançamento ali no local do conceito, apesar de não ser um conceito, né? E agora, para 2022, a gente não terá mais, né, uma possibilidade de lançar DF como conceito. A gente vai acompanhar essa questão da frequência do aluno a partir, de fato, e exclusivamente pela funcionalidade de frequência do nosso sistema, do SGA, tá? Então, isso é para a gente conseguir só se situar, né? Foi um ano extremamente desafiador, como eu coloquei, e a gente agora, para 2022, tem esperança de que a gente vai ter um ano, pelo menos, no qual a gente estará mais preparado para os desafios que a gente ainda enfrenta em relação à pandemia, mas com melhores condições de conseguir superá-los. Pode passar, por favor, gente. Aí a gente vai falar agora do Rio Aprende Mais, o secretário mencionou, né? Esse é o nosso grande guarda-chuva, né? A gente tem, como vocês vão ver no próximo slide, né, no nosso planejamento estratégico que já está publicado, um objetivo que é o objetivo, né, da educação carioca especificamente, que é assegurar a aprendizagem na idade certa, com equidade, expandindo um modelo de escola em tempo integral, inclusive inovadora. Então, a gente tem essas metas que estão aí do lado direito, né, que são metas que a gente se colocou, né, colocou no planejamento estratégico e está colocando aqui para vocês. O nosso grande objetivo com o Rio Aprende Mais é conseguir contribuir para o alcance dessas metas. Quais são elas? Estar entre as melhores capitais no IDEB dos anos iniciais e finais. Então, a gente, né, como o secretário falou, quer ser referência nacional em educação, né, mostrar que é possível fazer educação pública de qualidade em grande escala, porque acho que muitos mostram, né, muitas escolas de excelência, escolas públicas de excelência Brasil afora, pouquíssimas redes públicas de excelência e principalmente na nossa escala, né, do tamanho que é a nossa rede, que é a maior rede da América Latina em termos de números de estabelecimentos, é bem mais desafiador você conseguir garantir
equidade realmente, ou seja, que todas as escolas tenham um padrão de qualidade necessário para que os nossos alunos alcancem de fato os objetivos, as habilidades, as competências, os objetivos de aprendizagem previstos para cada ano de escolaridade. E aí a gente colocou uma meta no planejamento estratégico que para a gente é muito cara, né? Quando eu coloquei no objetivo é com equidade, quer dizer exatamente isso, essa desigualdade que existe entre as nossas unidades, a gente ter escolas, né, com um IDEB lá embaixo e escolas com IDEB lá em cima. Não é isso que a gente quer para a nossa rede, né? A gente precisa que todos os alunos, todas as crianças do Rio tenham direitos iguais e direitos a uma educação de qualidade, e a gente não pode conviver com essa disparidade, né? Em ter escolas que não conseguem, né, esse patamar de qualidade, enquanto outras conseguem oferecer um patamar altíssimo. A gente quer todo mundo lá em cima. Então, a gente colocou como meta do planejamento estratégico essa redução da desigualdade entre as nossas unidades. A gente vê também aqui um foco, né? A gente tem um foco muito claro e a gente vai falar muito disso esse ano, na alfabetização. A gente sabe que se a gente consegue garantir esse início, né? Se a gente consegue garantir que os alunos se alfabetizem na idade adequada, na idade correta, que seria logo na entrada, né? No primeiro, segundo ano no máximo, de acordo com a BNCC. Então, se a gente consegue garantir que esse processo de alfabetização já começa com muita tranquilidade, né, com muita efetividade, com certeza a trajetória toda desse aluno vai ser muito mais tranquila ao longo do ensino fundamental, e a gente reduz os problemas de distorção em idade série, de defasagem de aprendizagem mesmo, que a gente vê acumulados aí ao longo dos anos do ensino fundamental. E é claro que, considerando, né, tanto o nosso histórico na rede, mas também os desafios que a pandemia trouxe, a gente sabe que a gente vai precisar garantir reforço escolar em todas as nossas unidades, né? Todos os alunos têm direito, né, a ter também acesso a esse reforço, a algo que ajude ele em sua dificuldade, que pode ser momentânea, né, pode ser uma dificuldade pontual que acontece ali em algum momento da trajetória dele, do ano letivo dele, e tem alunos que precisam de um reforço mais ao longo, realmente uma recuperação paralela, como está na legislação, ao longo de todo o ano letivo. E a gente vai estruturar aí uma política de reforço para conseguir oferecer esse apoio para todos. E aqui a gente vê o que é essa visão geral do Rio Aprende Mais, né, no próximo slide. O Rio Aprende Mais, basicamente, é um guarda-chuva para toda a política pedagógica que a gente trabalha na Subsecretaria de Ensino, para que consiga, né, dar esse apoio, chegar a todas as unidades, a todas as salas de aula. Nada mais é do que garantir esse alinhamento e essa coerência entre currículo e material pedagógico, que eu sempre coloco, né, que tem que ser uma coisa só, no sentido de o material pedagógico, o recurso pedagógico, ele é uma concretização, né, desse currículo, tem que partir desse currículo, aliás, tudo parte desse currículo, né? A formação continuada para garantir que todos os profissionais da educação conhecem esse currículo e dominam esse material para conseguir aplicá-lo da melhor forma possível no seu contexto, na sua sala de aula, com as adaptações necessárias, e a avaliação do desempenho dos nossos alunos, garantindo, obviamente, partindo do currículo para eu saber se eu estou avaliando aquilo que realmente é prioritário, realmente aquilo que está previsto no currículo como objetivo de aprendizagem, como habilidades e competências que os nossos alunos precisam desenvolver. Avaliando isso e dando esse resultado de volta, né, para fechar esse ciclo, ou seja, se eu não estou conseguindo alcançar esse objetivo, o que eu preciso mexer no meu material, na minha formação, para garantir que o professor tem melhores condições de garantir o desenvolvimento dessa habilidade, desse objetivo de aprendizagem para o nosso aluno. Então, a gente tem que fazer com que esse ciclo seja muito coerente, se feche, né, e a gente consiga melhorar cada vez mais as condições que cada professor, em cada sala de aula, em cada escola tem para garantir a aprendizagem de todos os nossos alunos. A gente não pode esquecer aqui, né, que superpassa isso para todas as etapas, a gente está falando de todas as etapas e segmentos, e também, claro, de forma inclusiva. Então, a educação especial perpassa aí tanto na vertical como está aí, né, entre todas as modalidades e etapas, mas também
na horizontal, né? Perpassa o currículo, que tem que ser inclusivo, o material pedagógico, que tem que ser adaptado para as necessidades dos nossos alunos, público-alvo da educação especial, na formação, para que o nosso professor se sinta seguro em conseguir fazer essas adaptações, em conseguir alcançar a todos. E na avaliação também, a gente precisa garantir que a gente está avaliando 100% dos nossos alunos e tendo esse retorno sobre cada um individualmente para a gente conseguir ter esse olhar personalizado para todos os nossos alunos, tá? Então, o que está aí embaixo é isso tudo a gente faz para garantir a aprendizagem de todos, né? E a gente coloca aqui o Reforço Rio, que é dentro do Rio Aprende Mais, é como se fosse um subprojeto, né? Também um projeto estratégico de garantir reforço para os nossos alunos, para 100% dos alunos, 100% das escolas, desculpa, não 100% dos alunos, mas todos que precisem de reforço no ensino fundamental, principalmente. E aí eu vou falar um pouquinho hoje, né, desses pedaços aqui, currículo e recurso pedagógico. Vou falar um pouquinho de avaliação e deixar o restante, né, a nossa política de formação, a nossa política de avaliação como um todo, para sexta-feira. Mas falando aqui de currículo, que é o ponto de partida de tudo, né, a gente ainda está trabalhando em 2022 com base na priorização curricular que foi aprovada por uma deliberação do Conselho Municipal de Educação em 2021. E aí a gente, no final do ano, o Conselho Municipal de Educação publicou a extensão dessa priorização, né, da validade da priorização para 2022, garantindo o contínuo curricular 21-22. Então, é isso que a gente está trabalhando ainda esse ano, tá? Então, os nossos materiais, as nossas avaliações, a nossa formação continuada está toda baseada na priorização curricular de 21, que se estende agora a 2022 também. E o que a gente está marcando aqui, nessa linha do tempo, é que 2022 também será o ano de uma revisão curricular, né? A gente vai iniciar o processo de revisar o currículo carioca, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental. Na educação de jovens e adultos, a gente conseguiu, né, e publicou um novo currículo no final de 2021. Então, ele está agora valendo e a gente vai trabalhar esse ano na implementação desse currículo, junto a materiais e a formação continuada dos nossos professores e a avaliação também dos nossos alunos da EJA. A gente está aqui prevendo que a gente inicie essa revisão curricular da educação infantil e do ensino fundamental esse ano e trabalha com a consulta pública, né, uma consulta bastante ampla. A gente quer ouvir muito, tanto toda a comunidade escolar como também sociedade civil, para que o nosso currículo seja um currículo realmente motivador, né, engajador, que ele consiga trazer muita relevância e significado para a escola, né? A gente precisa que os nossos alunos vejam significado, né, no que eles estão fazendo, né, e que isso seja um motivador para eles estarem na escola todos os dias, né? E que a gente consiga chegar em 2024 com o currículo revisado e já iniciando sua implementação. Então, aqui a gente reforça e é uma convocação também para que todos vocês participem desse processo de revisão curricular. O currículo, de fato, para a gente, né, a gente vê como, principalmente na Subsecretaria de Ensino, né, e principalmente na CEF e na Coordenadoria de Primeira Infância, então na Coordenadoria de Ensino Fundamental e na Coordenadoria da Primeira Infância, eles respiram o currículo, né, a gente está o tempo inteiro pensando e pesquisando e estudando para conseguir trazer currículos e materiais que sejam realmente motivadores para os nossos alunos, que sejam relevantes para as nossas crianças e para as nossas escolas. E a gente, a partir, claro, da priorização curricular, do currículo carioca, da BNCC, né, de tudo que está posto, né, a gente publicou uma matriz para 2022, no final de 2021, na Resolução 297, que eu espero que todos vocês tenham aí em mãos para ser um objeto de estudo durante esse período de jornada pedagógica. E aí, se a gente puder ir para o próximo slide, vocês vão ver aqui, a gente tentou ilustrar a parte diversificada, que foi onde a gente teve mais mudanças e mais inovações nas matrizes. E aí colocando aqui como é que ficou anos iniciais, turno parcial e turno único bastante similares em termos de parte diversificada, com exceção de protagonismo, que entrou só para as escolas de turno único nos anos iniciais. Já nos anos finais, a gente tem uma pressão maior aí, um pouco do núcleo comum, né, de tempos e
com base no nosso currículo, a gente precisa garantir. E aí a parte diversificada ficou com eletivas para o parcial e turno único, e no turno único a gente consegue trabalhar uma parte diversificada com maior diversidade de oferta, trabalhando círculo de leitura, projeto de vida, estudo orientado, e aí nesses 3 você vê a coerência, né, entre o que está no Fundo 1 e o que está nos anos iniciais e o que está nos anos finais. Roda de leitura nos anos iniciais segue como círculo de leitura nos anos finais, as eletivas nos 2, o estudo orientado está nos 2 também, que é aquele momento em que a gente consegue trabalhar os hábitos de leitura, né, o modo de pensar do aluno, para que ele tenha um modo de pensar de crescimento, que todos nós precisamos ter a vida inteira, né? É muito importante a gente não perder isso, né, na vida adulta. O protagonismo está só no turno único nos anos iniciais, e é o que prepara para o projeto de vida nos anos finais, que a gente conseguiu também colocar aí para as escolas de turno único. E aí 2 novidades, digamos assim, que é o tecnologia e inovação e projetos integradores. São disciplinas que a gente coloca para trazer realmente mais inovação, as habilidades do século XXI, trabalhar a tecnologia, educação midiática, trabalhar projetos integradores que a gente já tem muitas vezes nas nossas unidades, já tem material do PNLD para isso, mas às vezes não tem um momento para que isso seja trabalhado, né? Disciplinas mais interdisciplinares, que foquem no desenvolvimento das 10 competências gerais que estão lá na nossa Base Nacional Comum Curricular, e que é aquilo que a gente quer para todos os nossos alunos, né? Que eles realmente consigam, que a gente consiga que a escola seja um local de transformação do aluno como um todo, né? Esse olhar para ele como um ser integral, e as 10 competências gerais trazem muito essa visão mais holística do nosso aluno, né? E aqui também nos anos finais a gente conseguiu trazer para os projetos o projeto de vida como uma disciplina da parte diversificada, que é fundamental para todos os nossos alunos, mas nos anos finais ela é bastante importante, principalmente quando a gente pensa que o ensino médio está, né, em plena mudança para o novo ensino médio, e que esse modelo já começa a ser implantado em 2022, que os alunos terão que fazer escolhas e eles precisam estar preparados para isso, e o projeto de vida pode ajudar bastante nesse processo. Na próxima página aqui da apresentação, a gente vê os nossos projetos um pouco mais explicados. Então, o Travessia é um projeto que a gente traz porque a gente entende que vamos ter casos de alunos que vão chegar no ensino fundamental, anos finais, precisando ainda de um apoio maior no seu processo de alfabetização, letramento, desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. E a gente precisa ter, né, no ensino fundamental, anos finais, isso de fato, né, já não faz parte ali do currículo para os componentes, então a gente precisou de um projeto específico e de um professor que vai estar ali olhando para esse aluno todos os dias, criando vínculo e ajudando esse aluno a fazer essa transição para o ensino fundamental nos finais, de uma forma muito mais consistente, com esse trabalho mais focado no letramento, né, no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. E também, né, no Fundamental 2, a gente vê a necessidade ainda de ter projetos de correção de fluxo, né? A gente ainda tem um percentual bastante significativo de alunos com distorção idade série no ensino fundamental nos finais, infelizmente, e a gente precisa promover formas de acelerar a aprendizagem desse aluno, né? E garantir que ele vá concluir o ensino fundamental o mais próximo da idade adequada para isso, né? Que são os 14 anos. Então, a gente tem o Carioca 1 esse ano, né, que é para alunos do 6º e 7º ano com distorção idade série, e o Carioca 2 para alunos com distorção no 8º ano, que também pode incluir alunos que tenham dificuldade de aprendizagem, déficit de aprendizagem, lacunas maiores no 9º ano, que possam se beneficiar desse projeto. Além disso, então, agora passando para os nossos recursos pedagógicos,
A gente tem material impresso, né, gente? O material Rio Educa, o nosso material está muito bacana, vocês podem ver aí, a gente vai ter ao longo da jornada vídeos mostrando toda a concepção dele, falando de como ele está organizado, de como ele pode auxiliar o seu trabalho, professor, né, em sala de aula. Por favor, assistam, né? Acho que os vídeos ajudam bastante. E a gente vai disponibilizar ao longo desses 3 dias para vocês os vídeos, mas também o material em si, se ele ainda não tiver chegado na unidade, na sua versão impressa, e a gente tem aí um compromisso grande em fazer ele chegar até o dia 4, até a sexta-feira, agora, essa semana ainda, mas ele já está disponível no material no Rio Educa em casa, no nosso aplicativo e também no nosso portal Rio Educa, rioeduca.net. Então, caso você não esteja com ele aí físico, você já pode acessá-lo em meio digital para conseguir já iniciar esse planejamento para já a próxima semana, quando a gente for receber nossos alunos. Tem os livros do PNLD, o acervo literário das unidades escolares que estão nas salas de leitura e o material de reforço que a gente distribuiu no final do ano passado, que os alunos, muitos levaram para já começar a fazer essa revisão, né, essa retomada durante as férias, mas que a gente vai continuar trabalhando aí com esse material ao longo do ano letivo. Em meio digital, tudo que eu falei está disponível dentro do Rio Educa em Casa, que é o nosso aplicativo de ensino remoto, que continua sendo necessário, obviamente, a gente continua passando pela pandemia, ela não acabou ainda, infelizmente, a gente espera que esse dia ainda chegue em breve, mas enquanto a gente convive com ela e aprende a conviver com ela, o protocolo sanitário é fundamental e nele tem aí todo o plano de contingenciamento das nossas unidades. Sendo assim, o remoto continua sendo extremamente necessário. Então, por favor, reforcem a necessidade dos seus alunos fazerem o login no Rio Educa em Casa, o nosso aplicativo. Ali eles têm acesso a muitos recursos, ao material Rio Educa Digital, a Rio Educopédia, que traz as videoaulas do Rio Educa na TV e amplia de uma forma muito interessante para os nossos alunos essa videoaula. Então, traz o material em PDF, material Rio Educa em PDF, que está ligado àquela videoaula, traz o Quiz Educa, para eles reforçar se ele entendeu, não entendeu, na hora tem o feedback por questão, então está muito bacana. E o Reforço Rio Digital também continua dentro do aplicativo. Para os professores, gente, no próximo slide, a gente vê que tem material do próprio PNLD, claro, sempre tem material do aluno e material do professor. No caso do material Rio Educa, a gente traz as sugestões metodológicas em versão digital. Esse material está disponível para vocês dentro do Rio Educa em Casa também. E esse ano a gente vai ter material para os professores, um material bastante bacana de estudo e de início da revisão curricular, também para os professores da educação infantil. Tá? Eu vou reforçar aqui um ponto que é muito importante para 2022, que é o ano de escolha do PNLD dos anos iniciais para 2023. Então, vamos também trabalhar muito isso ao longo desse ano para que a gente possa fazer uma escolha bastante acertada que nos ajude a ter ainda mais recursos e meios de apoiar os nossos alunos no seu processo de ensino-aprendizagem. Além disso, gente, o secretário frisou muito a questão da saúde mental, das habilidades socioemocionais, desse acolhimento socioemocional bastante necessário nesse momento de pandemia. Então, no próximo slide, a gente vê que o projeto base traz isso para os nossos alunos na educação infantil, somente para a escola, e o espaço de ser é a nossa estratégia, a nossa política para trabalhar as habilidades socioemocionais com os nossos alunos do 2º ano até o 6º ano Carioca e nos projetos Travessia, Carioca 1 e Carioca 2. Esse material está muito bacana, eu acho que quem já teve contato com o Geraldo e com o Tomás sabe do sucesso que eles fazem entre os nossos alunos e a partir dessa experiência que a gente teve nos últimos anos, a gente optou, vendo toda essa situação da pandemia também, essa necessidade cada vez maior dessas habilidades serem trabalhadas nas escolas de uma forma bastante consistente, a gente resolveu ampliar o espaço de ser até
o 5º ano e trazer também para o Sexto Carioca e para os projetos no Ensino Fundamental 2, como ainda um piloto, né, um início de trabalho com socioemocionais no Fundamental 2, que a gente espera conseguir também ampliar em breve, tá? Esse material tem para o aluno, para o professor e também para as famílias. Acho que vai ser um trabalho bastante rico, vamos falar muito de espaço de ser ainda em 2022. E por último, gente, eu queria falar da ponto de partida. A política de avaliação como um todo, eu vou tratar mais na sexta-feira, mas a gente vai pular aqui 2 slides, por favor, quem estiver passando aí para mim, para ir para o ponto de partida, que eu acho que é uma coisa fundamental para a gente trabalhar aqui nesses 3 dias de jornada. Vocês vão se debruçar hoje sobre todos os resultados de 2021, então peço que vocês puxem aí os relatórios, né, o dashboard que a gente está disponibilizando para vocês, com todos os indicadores da unidade de ensino, da unidade escolar, o Rio Educa em Ação, que traz todos os resultados das atividades diagnósticas em rede de 2021. A 4ª atividade já está lá também disponível para vocês. A gente está fazendo o possível para que a Prova Rio entre hoje ainda também no Rio Educa em Ação, para que vocês vejam os resultados da Prova Rio, que foi realizada ano passado no 1º, no 3º e no 7º anos. E para vocês se debruçarem sobre esses dados e ver que o seu planejamento, seu plano de ação seja pautado nesses resultados. Mas a gente também está propondo que o ano letivo inicie com essa ponto de partida, que é um outro olhar para os alunos que estão chegando, né? Como eles estão chegando. A gente sabe que muita coisa acontece aí nesse período de férias. Alguns alunos conseguiram se debruçar sobre o material de reforço, muitos outros provavelmente não conseguiram. Há uma perda natural que acontece no período de férias sempre, né? Então a gente precisa, ao receber esse aluno, realizar esse diagnóstico, ter esse olhar para cada um deles, ver como eles estão. E a gente está orientando também que seja feito um reagrupamento desses alunos com base nos resultados da ponto de partida, para que esse 1º bimestre tenha, né, pelo menos um mês aí de um reforço intensivo para garantir que os alunos vão, que a nossa enturmação regular, né, funcione da melhor forma possível ao longo do restante do ano letivo, a partir desse momento de reforço intensivo para todos, né? Isso também está refletido no Rio Educa na TV, então a gente está com uma programação especial aí para o mês de fevereiro, com base num reforço intensivo, com foco em língua portuguesa e matemática, para garantir aí esse apoio também para as nossas unidades e para os nossos alunos que precisam desse momento, né, de um momento de freio de arrumação, digamos assim, né, para que eles estejam em melhores condições de acompanhar todo o currículo, tudo que a gente tem preparado para 2022, tá? Então, aqui um pequeno cronograma. A gente tem um período de avaliação diferenciado, que o 1º ao 3º ano tem um período um pouco mais longo. A gente espera que seja possível fazer uma avaliação mais individualizada, com um olhar para cada um. Já para o 4º ao 9º, a gente tem um período de 1 semana, logo na 2ª semana letiva. Essas avaliações vão ser disponibilizadas por meio digital, para que vocês consigam já ver os instrumentos, conhecer, entender se, né, está fazendo sentido para as unidades. A gente quer muito esse feedback de vocês também. Vai estar disponível sexta-feira, dia 4. E a gente vai mandar mais orientações sobre correção, lançamento de resultados, análise e estratégias de recomposição de aprendizagem até a próxima sexta-feira, dia 11, tá? É muito importante, gente, sempre, né, a gente garantir a inclusão, então garantir a adaptação dos instrumentos que serão enviados para a gente conseguir alcançar a 100% dos nossos alunos. Então, para finalizar, gente, eu só queria colocar que tudo isso, né, tudo que a gente apresentou aqui, o Rio Aprende Mais e as políticas que eu vou continuar apresentando na sexta-feira, tem o intuito de dar esse suporte, esse apoio para as unidades escolares, para todos vocês que estão nas salas de aula, nas escolas com os nossos alunos, e que a gente consiga que essas unidades se tornem cada vez mais oásis. A gente sabe que elas já são oásis, né, para os nossos alunos muitas vezes, mas oásis de acolhimento, de pertencimento,
e de aprendizagem, principalmente, né, de transformação das vidas dos nossos alunos. E a gente espera que tudo que a gente faz aqui na Subsecretaria de Ensino, no nível central, que tem um rebatimento claro e uma proximidade muito grande com todas as coordenadorias regionais, com todas as gerências de educação das coordenadorias regionais, consiga chegar aí para vocês como um apoio consistente, né? A gente está aí, também vai publicar em breve o documento orientador, vai estar disponível hoje ainda, o calendário pedagógico com tudo que a gente prevê para o ano letivo inteiro. Então, todos esses documentos, né, o documento orientador traz tudo que eu trouxe aqui, mas com mais detalhes. O calendário pedagógico trabalha o ano letivo como um todo, tudo que a gente está prevendo e planejando para o ano letivo. São apoios para vocês conseguirem tornar as escolas cada vez mais oásis de acolhimento e de aprendizagem para todos os nossos alunos. Era isso, Rosângela. Obrigada. Obrigada a você, subsecretária. Até sexta-feira, então, né? Até sexta-feira. Tchau, tchau. Olha, gente, também aqui ao meu lado está o professor Marcelo Fernandes do Nascimento. Ele é coordenador da Coordenadoria de Apoio à Gestão Escolar. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos e todas, né? A todos os profissionais de educação dessa rede, a todos os diretores, professores, coordenadores pedagógicos, professores de educação infantil, professores articuladores, agentes de educação infantil, agentes de educação especial, enfim, essa gama de profissionais maravilhosos que compõem a grande Secretaria de Educação. Eu trago as boas-vindas da nossa subsecretária de Articulação e Integração, professora Ana Christian, e gostaria também de um bom dia especial, né, aos grandes parceiros aí, que sem eles a gente não conseguiria fazer essa educação caminhar junto a vocês, que são os nossos queridos coordenadores de CRE. Então, a vocês, um bom dia especial. Rosângela, acho que a partir de tudo que a gente ouviu, né, do nosso secretário, da nossa subsecretária, a gente prevê aí um 2022 muito intenso, né, muito intenso de verdade, com muitas ações. Quando a gente para um pouquinho para pensar o que foi o nosso 2021, né, obviamente advindo de 2020, num intenso fazer de uma pandemia, onde a gente não conseguia pensar numa escola, né, onde a gente não conseguia mais pensar naquela escola que era nossa. Quando a gente dizia nossa escola, e a gente reconfigura essa escola para além dos muros, né, e a gente entra, enquanto Secretaria de Educação, na casa desses 650 mil alunos dessa rede, de várias formas, né? E isso só foi possível pela potência de cada profissional, de cada professor, de cada envolvimento, de cada paixão. Essa rede é magnânima. Essa rede, ela tem profissionais maravilhosos, eu creio, acredito e tenho a certeza disso, né? Então, esse 2022, a partir da fala do nosso secretário, quando ele reforça, né, esse pedagógico como a alma, né, o fazer da Secretaria de Educação. E a partir da fala da nossa subsecretária, com tantos fazeres que a gente vê aí, a gente percebe que a escola, mais que nunca, precisa estar muito coesa. E esses dias, Rosângela, de centros de estudos, esses dias que antecedem a chegada dos alunos, é muito importante que a escola, que os pares, que os professores, que eles se unam e que eles percebam o caminhar que está por vir, que eles planejem esse caminhar de cada escola. Porque a gente fala, né, enquanto educação, enquanto professor, a gente fala de um planejamento, mas esse planejamento ele só faz sentido dentro da realidade de cada escola. E cada escola é única, cada escola é uma. Temos 1.543 escolas na rede e temos 1.543 realidades diferentes. Temos 1.543 potencialidades na rede. Temos 1.543 espaços de sonhos, de vida. Hoje, ao vir para cá, eu me lembrei, né, no meu tempo de regência, quando eu retornava de férias à escola. E lembrei do quanto eu ia imbuído de sonhos, enquanto eu ia imbuído de expectativa, e ao mesmo tempo de incerteza, de medo, né? Porque você vai estar com o novo. Por mais que você continue com a mesma turma, por mais que você continue com os mesmos alunos, mas a incerteza do que está por vir, ela se põe. Isso é do humano, isso é do natural. Mas, ao mesmo tempo, eu me peguei pensando do quanto isso me excitava, do quanto isso me impulsionava ao fazer, ao querer fazer, né? E quando a gente contextualiza, né, isso agora, em 2022, ainda no meio de uma pandemia,
ainda com tantos desafios e aonde a gente reconhece, né, pelas próprias discussões postas mundialmente, desculpem, onde a escola ainda é o lugar mais seguro para essa criança, a gente percebe que o nosso compromisso e o nosso desafio ele é imenso enquanto profissionais da educação. E com isso, né, a Subsecretaria de Articulação e Integração, ela acaba sendo uma grande parceira da Subsecretaria de Ensino e, ao mesmo tempo, uma grande parceira das 1.543 unidades escolares. Enquanto coordenador de apoio à gestão escolar, através dos coordenadores de CRE, eu tenho tentado, né, essa organização da escola com este novo fazer, com esse reconfigurar da escola, em primeiro como um espaço humano, para depois ser um espaço acadêmico. Para eu ensinar alguém, eu preciso conhecer esse alguém. Para eu me aproximar desse alguém, para eu avaliar esse alguém, eu preciso olhar para esse alguém, eu preciso ouvir, eu preciso sentir, eu preciso conhecer, né? E esse é o grande potencial da escola, são as aproximações. Nesse sentido, a boca seca rápido. Nesse sentido, é muito importante, né, volto a dizer, que a escola, nesse momento, ela olhe para si. Ela olhe para esse caminhar, né, não somente o caminhar de 2021, mas para esses caminhares que ela vem construindo. A gente tem um desafio em 2022, a gente inicia uma nova gestão. Como o secretário colocou, a gente tem em torno de 1.200 diretores sendo reconduzidos na sua própria função e temos 350 novos diretores na rede, que para eles o desafio é maior. Então a gente tem um 2022 com várias propostas, vários desafios, não esquecendo que o aluno, ele é o nosso principal compromisso, né? Ele é o nosso principal fazer. E com isso, a gente tem aí, né, pautado pela própria Subsecretaria de Articulação e Integração, algumas ações importantíssimas já desde esse início. Uma delas, né, foi que a gente ouviu muito em 2021, é a buscativa. Não que ela nunca tenha acontecido, não que a gente nunca tenha feito, mas por que ela se tornou, né, tão protagonista em 2021? Obviamente devido à pandemia e, obviamente, por entender que a escola é o lugar desse menino. Primeiro, por ser direito. Segundo, porque é ali que ele vai ter oportunidade de transformação social, cultural e de vida, né? Acho que esse é o grande mistério que se põe na escola, esse lugar da transformação. Então, a buscativa, desde já, gente, é muito importante, né? Esse boca a boca da porta da escola, cadê fulano que ainda não apareceu? Vocês sabem de fulano? Pedir aquele responsável que mora próximo, pedir aquele aluno que saiba se ele se mudou, se não se mudou, saber onde está esse menino, saber no próprio comércio, nesse próprio entorno da escola, que é o que eu costumo dizer, que é esse território que envolve a escola, essas parcerias do território, esse envolvimento nessas parcerias, isso é muito importante, esse diálogo, porque muitas vezes esse menino não está dentro da escola, mas ele transita nessa comunidade, alguém sabe dele, né? E para nós é esse compromisso que ele esteja sim dentro da escola, isso para nós é muito importante, acima de tudo como um compromisso social, né? Que é esse fazer da escola também. Então, nesse movimento, né, que a gente não pode deixar passar, a gente viveu um histórico de alguns anos de que há 30 dias, 30 faltas consecutivas a gente elimina. A gente não tem mais isso. A gente não tem mais essa perspectiva de eliminar ninguém. A gente não está num Big Brother que foi paredão e foi eliminado. Não é esse fazer da escola. A gente agrega, né, a gente convida. E neste acolhimento inicial, que também é uma palavra, às vezes, que é muito remetida ao contexto da educação infantil, a gente precisa expandir para toda a escola, né? Que esse acolhimento ele se dê da educação infantil ao programa de educação de jovens e adultos. Que a gente tenha esse abraçar, esse desejo de receber o nosso aluno, que ele se perceba importante nesse movimento. Assim como hoje, né, a gente tem esse abraçar ao nosso professor. Que o nosso professor se sinta acolhido nessa escola, que o nosso professor se sinta feliz nessa escola. A gente passa grande parte do nosso dia no nosso fazer profissional. Então a gente precisa estar feliz, né? A gente precisa estar bem. Com isso também, né, a partir dessa buscativa, a partir desses dados que vocês começam a levantar, é muito importante esse registro desses dados no sistema, seja no censo, seja no SGA, para quê?
para que a gente tenha, de fato, esse norte, enquanto política pública educacional, de onde estão os nossos alunos, por onde eles caminham, ou onde e o que a gente ainda precisará fazer para que ele retorne à escola, né, pensando aí em políticas públicas, tanto no nível central, com a ação da coordenadoria, que reverbera aí nos fazeres da escola. Importantíssimo nessas parcerias acaba sendo o Conselho Escola-Comunidade, né? Que a gente sabe que teve aí o seu pleito até dia 31 de dezembro de 2021. Hoje a gente começa, né, a partir desse mês, a gente começa um novo movimento da escolha do Conselho Escola-Comunidade, da escolha das nossas representatividades. É muito importante, né, que a escola pare para discutir o que é essa representatividade, o que ela espera desse responsável representante, desse professor representante, desse funcionário representante, desse aluno representante, dessa parceria com a associação de moradores, para fazer valer de fato os direitos dessa escola. Né? Para que a gente possa ter sempre discussões que aprofundem as realidades das escolas. Né? A gente não pensa nessa representatividade alguém que nos diz amém, alguém que precisa concordar com tudo. Mas a gente pensa nessa representatividade alguém com condições de diálogo, que dialogue, que reconheça e que se envolva na realidade, nas necessidades da escola. Isso é muito importante para nós, né, enquanto educação. Então, todo esse movimento, ele se dará no mês de fevereiro. A gente precisa findar, né, esse SEC eleito na comunidade escolar ainda este mês. Então, vocês provavelmente já no início da próxima semana, vocês receberão todas as orientações para essa eleição do SEC, dias de eleição, dias de apresentação dos candidatos, mas desde já, vocês já podem ir pensando, né, convidando, esclarecendo, deixando aí a comunidade escolar aberta a essa participação. Este é a máxima do processo democrático. E a gente ainda, né, eu acredito nessa democracia, o secretário acredita nessa democracia, e é para ela que a gente tanto se esforça diariamente em prol da educação. É importante também lembrar, né, que a gente tem aí, ainda na subsecretaria, toda uma parte de acompanhamento às gestões escolares. Então, a gente vai estar mais próximo à escola, a gente vai estar mais perto da escola no sentido dessa ajuda, no sentido de colaboração, né? No sentido desse fazer escola para que a gente atinja aí, de fato, essa máxima de que todos os nossos alunos aprendam, que todos os nossos alunos tenham direito a uma educação de qualidade, que todos os nossos alunos sejam participantes do seu processo de desenvolvimento acadêmico. Isso, para nós, é muito importante, né? E finalizando, né, trago a vocês assim um desejo, né, forte de que a gente conquiste esse espaço, de fato, de uma educação equânime, de uma educação justa, de uma educação igualitária e de uma educação que atinja a todos os nossos alunos. Desejo aí um 2022 de muito sucesso. Muito obrigada, professor Marcelo. Até a próxima. Até a próxima. Gente, antes de eu chamar a palestra inaugural, que está imperdível, vou dar um tempinho para a Laura Jane, a nossa intérprete de Libras, para beber uma água, tá, gente? Só um pouquinho. Foi? Gente, não percam, tá? A gente continua com essa jornada amanhã, quinta-feira e sexta-feira, tá? 8h30. A gente tem um encontro aqui, tá? Não perca que tá ótimo. Ok, Laura? Vamos lá, então. Escolas e professores. Proteger, transformar, valorizar. Esse é o tema da palestra inaugural da nossa jornada com o ilustre educador português Antônio Novoa. Ele é doutor em Ciências da Educação e reitor honorário da Universidade de Lisboa, em Portugal, onde também é professor catedrático. Novoa é o nosso grande parceiro no projeto do Complexo de Formação de Professores que a Secretaria Municipal de Educação está desenvolvendo junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ele pesquisa História e Psicologia da Educação e Formação de Professores e tem mais de 150 publicações editadas em 12 países, entre livros, capítulos e artigos. Essa palestra será para todos os profissionais da rede, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, a EJA. Vamos ver?
Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo e pode começar a sua palestra. Muito obrigado. É um grande prazer dirigir-vos estas palavras no início deste ano de 2022, num momento muito difícil das nossas vidas, difícil em Portugal, difícil no Brasil, difícil em todo o mundo. Um tempo que está a trazer mais desigualdades na área da educação, muitas crianças a saírem da escola, muitas crianças a não voltarem à escola, no Brasil, em todo o mundo, em Portugal também. Um tempo que exige de nós uma grande lucidez e um grande compromisso. É dessa lucidez e desse compromisso, compromisso com a escola pública, compromisso com uma educação de qualidade para todos, que vos falarei neste momento e nesta jornada. Compromisso que é também o meu compromisso convosco, o meu compromisso com os professores e as professoras do Brasil, o meu compromisso com os professores e as professoras do Rio de Janeiro, que sempre me acolheram tão bem e por quem eu tenho uma dívida de gratidão eterna, por tudo o que aprendi convosco, por tudo o que pude viver convosco. Eu faço parte, em grande parte, da minha vida é feita também no Brasil, é feita também no Rio de Janeiro, e é com esta certeza que eu vos dirijo estas palavras. Dei a esta intervenção um título muito simples: Escolas e Professores, e depois 3 verbos, 3 ideias fortes que procurarei aqui argumentar convosco. É preciso proteger, é preciso transformar, é preciso valorizar. A minha intervenção far-se-á em torno destas 3 ideias, destes 3 verbos, destas 3 ações: a ação de proteger, a ação de transformar e a ação de valorizar as escolas e os professores. E quando vos falo de escolas e professores, falo-vos, acima de tudo, das escolas públicas, dos professores que trabalham na educação pública, porque é aqui que está o coração da igualdade, é aqui que está o coração da democracia, é aqui que está o coração de uma vida melhor para todos e para todas as nossas crianças, para todos os nossos jovens. Comecemos então pelo primeiro verbo: proteger. É preciso proteger as escolas e os professores. Porquê? Porque nos últimos tempos, já antes da pandemia, mas isso tornou-se ainda mais óbvio, tornou-se ainda mais forte durante a pandemia, começaram a surgir muitas ideias, muitas ilusões, muitos futurismos, no mau sentido do termo, anunciando a morte da escola, anunciando que a escola era uma instituição inútil, anunciando até o fim dos professores, dizendo que agora tudo se poderia fazer pelas tecnologias, tudo se poderia fazer através de dispositivos da famosa inteligência artificial, que podem ajudar as crianças a aprenderem em casa, a aprenderem em diversos lugares. A escola e os professores tornar-se-iam assim coisas dispensáveis. Não seria absolutamente necessário para a educação das nossas crianças, para a aprendizagem das nossas crianças, a existência de escolas e de professores. Tudo poderia ser feito de outra maneira, de outro modo, por outras vias tecnológicas, à distância, em casa, etc, etc. Todos e todas conhecem estes discursos, são os discursos da moda, são os discursos que se ouvem na televisão, são os discursos ditos inovadores, de uma inovação sobre a qual devemos ser muito céticos e ter muitas dúvidas. Ora, todas estas tendências que já existiam antes da pandemia,
reforçaram-se durante a pandemia. A pandemia tornou inevitável o fecho das escolas, tornou inevitável o ensino em casa, tornou inevitável o uso das tecnologias e parece que vinha confirmar tendências que já existiam antes da pandemia, como se a pandemia fosse apenas uma confirmação de coisas, de ideias, de ideologias, de propostas que já cá estavam nas nossas sociedades antes da pandemia. O que eu vos venho dizer é não, não e não. As escolas são insubstituíveis. Os professores são insubstituíveis. Nada substitui o encontro humano. Nada substitui a relação humana. Não há educação sem os outros. Não há educação sem nos encontrarmos com os outros. Não há educação fora de um espaço de relação humana. E por isso, a educação não é só aprender coisas. Talvez para aprender biologia, ou para aprender história, ou para aprender outras matérias. As tecnologias connosco em casa fossem suficientes. Mas a educação não são só estas aprendizagens. A educação é uma relação, é encontrarmos-nos com o outro, é sermos capazes de entrar em diálogo com o outro, é compreendermos o outro, é conversarmos com o outro, é termos esta dinâmica de interações que, obviamente, tem o conhecimento como uma matéria central, mas tem também as relações e os afetos e os sentimentos e as dimensões da vida entre nós. E é por isso que é preciso proteger as escolas. E é preciso resistir a todas as tendências que procuram destruir o espaço da escola, destruir a sua convivialidade, a sua capacidade de vivermos uns com os outros neste espaço e que acabam também por conduzir a uma certa desvalorização do trabalho dos professores, substituídos por outro tipo de instrumentos ou dispositivos. As escolas são insubstituíveis, os professores, o vosso trabalho é insubstituível e por isso é preciso proteger as escolas e os professores. Proteger o vosso trabalho, proteger o nosso trabalho, proteger aquilo que historicamente constitui uma das mais importantes instituições no combate às desigualdades, no combate ao trabalho infantil, na promoção da possibilidade de uma qualidade de vida e de uma qualidade educativa para todos, com inclusão, com participação. Mas, meus amigos e minhas amigas, proteger as escolas e os professores significa a nossa capacidade, a nossa ousadia para transformar. Proteger escolas e professores não é para que fique tudo na mesma, não é para dizer que está tudo bem, que está tudo a funcionar muito bem. Não está. As escolas públicas, muitas vezes não estão a funcionar bem, não estão a fazer o seu trabalho, não são lugares da curiosidade, da ousadia, do encontro, de uma igualdade de oportunidade para todos, não são lugares inclusivos, não são lugares da diversidade, não são lugares onde se respeitem as diversas culturas, as diversas formas de viver, não são lugares onde se consiga adquirir esse conhecimento que é central para o século XXI. Reparem, no mundo, e infelizmente no Brasil também, metade dos jovens que terminam o ensino médio saem do ensino médio sem um mínimo de aquisições e de aprendizagens, sem um mínimo de competências. Segundo os estudos da Unesco,
São cerca de 800 milhões de jovens que terminam o ensino médio sem terem aprendido o básico ao longo de 8, de 10 anos de escolaridade. Isto é inaceitável. Precisamos, por isso, para proteger as escolas e os professores, ser capazes de transformar as escolas. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquela escola tradicional, aquele modelo escolar tradicional, que ainda hoje temos na nossa cabeça e que muitos de nós definimos pela ideia do uma escola, uma sala de aula, um professor a dar uma aula de 1 hora, de uma disciplina, a uma turma de alunos, esta espécie de unidade em torno da qual se construiu o modelo escolar, a unidade da sala de aula fechada, entre 4 paredes, construída de maneira relativamente uniforme, de maneira relativamente homogénea, aquilo que todos nós ainda hoje reconhecemos como sendo uma escola, isto já não serve para o século XXI. Isto tem de ser transformado. Aquilo a que eu muitas vezes tenho designado pela metamorfose da escola, a mudança da sua forma, a mudança da forma escolar. E esta mudança é a mudança da ideia da unidade para a ideia da diversidade ou dos vários. Em vez de uma sala de aula, vários espaços, vários tempos, vários professores a trabalharem em conjunto, com várias turmas de alunos, através de uma dinâmica de várias disciplinas, em interdisciplinaridade, em dinâmica de projetos, em vários momentos, mobilizando várias situações de aprendizagem e de educação, esta ideia de diversidade é o que está no coração do processo de transformação da escola que todos conhecemos, mas que muitas vezes temos dificuldade em seguir estes caminhos. Permitam-me uma imagem. Talvez as escolas do século XXI, as nossas escolas, sejam menos uma soma de uma sala de aula, mais uma sala de aula, mais uma sala de aula, mais uma sala de aula, lado a lado, e seja mais uma espécie de uma imensa biblioteca. E nessa imensa biblioteca há 4 ou 5 alunos num canto a fazerem um projeto de pesquisa. Há 3 ou 4 outros que estão a trabalhar sozinhos com um computador. Há 7 ou 8 que estão noutro canto a trabalhar com um professor sobre alguma matéria ou sobre alguma aprendizagem. Lá num outro canto ao fundo estão 3 ou 4 professores a trabalharem entre eles, a prepararem as suas atividades, a prepararem o seu trabalho, a prepararem o que vem a seguir. Esta espécie de imagem de uma escola diferente é absolutamente central se queremos transformar a escola. E para proteger a escola, temos de a transformar. Proteger não é deixar tudo na mesma. Proteger não é dizer que está tudo bem, porque não está. Proteger é transformar. É termos essa capacidade de fazer mais, de fazer melhor, de fazer diferente, de fazer de modo diverso e de assim mobilizarmos as nossas energias como professores, as nossas energias como pedagogos, as nossas energias como inovadores do ponto de vista da educação. Porque proteger e transformar significa valorizar. Valorizar as escolas. Valorizar os professores. Valorizar os professores do ponto de vista da sua formação, valorizar os professores do ponto de vista do seu estatuto e das suas condições de trabalho, valorizar os professores do ponto de vista social. Essa dinâmica de valorização é essencial. Nós não conseguiremos transformar as escolas se ao mesmo tempo não valorizarmos o espaço das escolas
e não valorizarmos os professores e as suas atividades. E para valorizar os professores, há um ponto em particular que é absolutamente central. É que os professores vão evoluir necessariamente de uma profissão mais individual para uma profissão mais coletiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nos próximos anos a vossa tarefa, a nossa tarefa, será menos a de dizer eu vou dar a minha aula dentro da sala de aula a uma turma de alunos, será menos esta tarefa individual de um trabalho docente individualizado e será mais uma tarefa de dizer como é que eu, com os meus colegas, como é que nós coletivamente vamos trabalhar para organizar a educação, para organizar as aprendizagens dentro desta escola, com projetos, com atividades coletivas, com atividades dentro e fora da escola, com recurso a tecnologias, com a produção de materiais, com criação, com projetos diversos. Como é que nós vamos dar conta? Como é que nós vamos ter uma atividade coerente no conjunto destas dinâmicas, nas quais o conhecimento é central, mas isso não quer dizer que ele tenha de ser transmitido da mesma maneira que foi no século XIX, da mesma maneira que foi no século XX, e que ele não possa e não deva criar uma nova dinâmica de trabalho, uma nova dinâmica de organização das escolas, uma nova dinâmica de organização do trabalho pedagógico. O que eu tenho para vos dizer é, na verdade, isto e apenas isto. Alguns acharão pouco, outros acharão demasiado, mas, na verdade, o que nós precisamos hoje para sair desta pandemia com força, para sair desta pandemia sem ilusões futuristas, que a escola acabou, que agora vai ser tudo virtual, que agora vai ser tudo por tecnologias, é de proteger, transformar e valorizar as escolas e os professores. Este é o exercício que temos pela frente. É o nosso exercício coletivo. E da mesma maneira que fomos capazes de construir uma educação pública no século XX, com muitas deficiências, mas temos agora que ser capazes de a transformar, de a projetar nas sociedades do século XXI e fazer da escola e dos professores essa força do compromisso, essa força da transformação das nossas sociedades, essa força da igualdade e da diversidade, essa força da liberdade, sem a qual não há educação, sem a qual não há democracia. Ora bem, quando eu vos falo do proteger, do transformar e do valorizar, eu penso no último relatório da Unesco. A Unesco, como sabem, é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E a Unesco acabou de lançar agora um novo relatório, um relatório que se chama Pensar Juntos os Nossos Futuros e que tem como subtítulo Um Novo Contrato Social da Educação. É um relatório particularmente importante e é um relatório importante, entre outras razões, porque vai no sentido do proteger, do transformar e do valorizar, mas diz três coisas que são coisas que eu quero agora trazer-vos e dizer-vos. Primeiro, é preciso pensar juntos. Isto é, dito de outra forma, não acreditem em soluções miraculosas. Não acreditem em soluções feitas na Europa, na América, seja lá onde for, não é? Não acreditem em soluções feitas pelas grandes empresas,
ou por uns quaisquer génios, não é? Que existem aí alguns na internet ou noutro lugar qualquer. Não. A única maneira de proteger, de transformar e de valorizar é pensarmos juntos, uns com os outros, em conjunto, os nossos futuros. E quando a Unesco fala em futuros no plural, é para dizer que não há uma solução, não há uma resposta, não há um futuro. Há muitas soluções, há muitas respostas, há vários futuros. E, portanto, ao pensarmos juntos, temos que construir em cada uma das nossas escolas, em cada um dos nossos espaços educativos, as soluções que sejam mais adequadas, que sejam mais apropriadas, que sejam mais adequadas ao nosso lugar, à nossa cidade, à nossa escola. Pensar juntos os nossos futuros é central. E é central porquê? Porque a Unesco construiu este relatório com uma consulta mundial. Nesta consulta mundial colaboraram, em números gerais, 1 milhão de pessoas em todo o mundo. Educadores, jovens, crianças, alunos, pais, comunidades. E o que a Unesco verificou, nesta consulta de 1 milhão de educadores em todo o mundo, é que havia milhares de experiências absolutamente extraordinárias. Mesmo em lugares difíceis, mesmo em lugares com muitos problemas, havia experiências absolutamente notáveis. E o que é preciso é pensar juntos estas experiências, conhecer estas experiências, refletir sobre elas, divulgar estas experiências, sermos capazes de mostrar o muito que já se faz em todo o mundo nesta dinâmica de transformação das escolas. Mostrar que já há coisas que se fazem por educadores em todos os lugares e precisamos de conhecer isso que se faz, de conhecer as vossas experiências, de conhecer as vossas reflexões e de as podermos partilhar, de as podermos divulgar e partilhar entre nós, de maneira a construirmos estas dinâmicas de futuro. E para isso, precisamos de um novo contrato social da educação. E este novo contrato social da educação implica uma nova realidade educativa, implica um novo compromisso social com a educação, implica que a educação não é apenas responsabilidade das escolas e dos professores, que ela é uma responsabilidade social maior, que ela é um compromisso social maior, implica políticas coerentes de apoio à educação, implica políticas coerentes de apoio aos professores, implica um compromisso social do conjunto da sociedade em relação à escola e aos professores. Implica que a escola não está sozinha lá num canto, onde se deixam os alunos durante tantas horas por dia. Implica esta espécie de maior ligação, de maior responsabilidade do ponto de vista social, aquilo a que o Paulo Freire chamava já no seu tempo a cidade educadora. Uma cidade que está junta num compromisso. Cidade no sentido da cidadania. Cidade no sentido do compromisso cidadão. Cidade no sentido da responsabilidade cívica. Esta ideia de que é preciso construir esta maior ligação entre a cidade e a escola, este novo contrato social da educação. E neste contrato social, a Unesco diz e repete: há muito, tudo o que é preciso fazer já está a ser feito em muitos lugares do mundo. Tudo o que é preciso fazer para proteger, transformar e valorizar as escolas e os professores já está a ser feito em muitos lugares do mundo.
É preciso conhecer o que se faz. É preciso divulgar o que se faz. É preciso compartilhar o que se faz para podermos refletir juntos e encontrarmos juntos as soluções que nos podem conduzir a uma outra dinâmica educativa. E este ponto para mim é muito importante. Não fiquem à espera que ninguém vos diga o que fazer. Não fiquem à espera da última moda. Não fiquem à espera da última tecnologia. Não fiquem à espera da última teoria pedagógica ou psicopedagógica ou outra qualquer. Não fiquem à espera que ninguém vos diga o que fazer. Pensem juntos uns com os outros. Encontrem a maneira de refletirem uns com os outros e de valorizarem as coisas boas, as coisas importantes que já se fazem em todas as vossas escolas, que já muitos professores fazem, que já muitos professores que me estão a ouvir fazem. Esta espécie de reforço, esta espécie de valorização do que já se faz, refletindo, fazendo melhor, reconstruindo, transformando, que nós devemos valorizar nestes tempos de pandemia. Meus amigos e minhas amigas, não fiquem à espera que vos digam o que fazer. Não fiquem à espera da última moda. Não fiquem à espera do último brinquedo tecnológico. A resposta está em cada um de vós. A resposta está em cada uma de vós e na capacidade de, em conjunto, na capacidade de juntos encontrarmos as respostas para esta situação, para esta saída de um tempo tão difícil das nossas vidas, para uma saída que deve ter sempre no nosso coração duas palavras. E é estas duas palavras que eu vos vou escrever agora aqui por trás de mim para terminar esta minha conversa convosco. E essas duas palavras são público e comum. Essas duas palavras são público e comum. Essas duas palavras são uma educação pública. Porque a educação pública é a educação que se faz num espaço público, num lugar público, onde nos encontramos todos uns com os outros, sejamos quem formos, venhamos de onde viermos. E é nesse encontro entre pessoas diversas, que vêm de lugares diversos, entre crianças com origens diversas, que se faz a educação. Essa é a grande força da educação pública. Uma grande filósofa norte-americana, dos primeiros movimentos feministas da década de 60, a Maxine Greene, dizia: eu não consigo encontrar nenhum propósito coerente para a educação se alguma coisa comum não acontecer num espaço público. É esta ligação do comum, do que nos liga uns com os outros, da maneira que podemos trabalhar em comum uns com os outros, comum de comunicação, comum de trabalho em comum, que define grande parte do que é aquilo que temos que fazer para o futuro. E isso faz-se não num espaço doméstico, não em casa, não sozinhos a consultar tecnologias, mas faz-se num lugar público, num lugar onde nos encontremos uns com os outros, porque a educação é a aprendizagem, mas é também a aprendizagem do viver com os outros, a aprendizagem do estar com os outros, e para isso precisamos desta exposição pública, desta capacidade de estar num espaço público e de estar num espaço público em comum. Estas duas palavras, permitam-me que vos diga, são duas palavras que são muito fortes numa experiência notável que está a ser realizada na vossa cidade, no Rio de Janeiro. O complexo da formação de professores da UFRJ e do Rio de Janeiro. Este complexo da formação de professores
procura justamente juntar as universidades com escolas e com professores. Juntar universidades, escolas e professores com as autoridades municipais, estaduais, federais. Criar um espaço a que eu chamei, quando aí estive em 2017, a Casa Comum da Formação e da Profissão. Um lugar onde possamos trabalhar em comum e em comum projetar as dinâmicas de futuro da profissão. Eu espero muito mesmo, que este projeto do Complexo da Formação de Professores possa continuar a avançar, possa consolidar-se no Rio de Janeiro, porque ele será um exemplo para o mundo inteiro. Ele é uma experiência inédita no mundo inteiro e é uma experiência portadora de grande sentido, porque é nessa portadora de um sentido de ressignificação da profissão docente, de ressignificação da formação de professores, a partir das dimensões públicas e comuns, a partir da ideia de que é preciso pensar juntos, os nossos futuros, a partir da ideia de que para sairmos desta pandemia, para construirmos uma outra ideia de escola, para construirmos uma outra ideia de educação, precisamos sim de um novo contrato social. E este novo contrato social é um contrato que tem que ser capaz de proteger as escolas e os professores, de transformar as escolas e os professores, de valorizar as escolas e os professores. Proteger, transformar, valorizar, eis as três ideias que quis compartilhar convosco nesta vossa jornada pedagógica, desejando-vos ânimo, força, coragem e ousadia para enfrentarem este ano que agora se abre, para sairmos desta pandemia, para conseguirmos reconstruir esta dimensão pública e comum da educação em tempos que são muito difíceis, mas são também tempos apaixonantes para todos nós, que gostamos da escola pública, que gostamos dos professores, que acreditamos na força da escola pública, na força dos professores para transformarem a pedagogia, para transformarem a educação e para contribuírem para uma transformação mais igualitária das nossas sociedades, para uma transformação que tenha sempre no seu coração a ideia da igualdade e da diversidade, da igualdade e da diversidade com as quais se faz a liberdade, e a liberdade é, em definitivo, aquilo para que serve a educação. A educação serve para promover a liberdade, para nos dar a liberdade de sermos quem queremos ser, para nos dar a liberdade de podermos ser quem queremos ser. Um grande abraço, de muita solidariedade, de muita amizade, de muito compromisso com os professores e as professoras do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Professor Antônio, nós temos algumas perguntas aqui. Vamos responder rapidinho? Primeira. Qual é o grande compromisso da escola pública hoje diante do contexto atual e da tecnologia que já faz parte do nosso presente, professor? O compromisso da escola pública é sempre o mesmo. É conseguir dar uma educação de qualidade a todos e a todas. Não podemos deixar ninguém para trás. Não podemos continuar a achar que 15% ou 20% dos alunos não foram feitos para a escola, não têm cabeça para aprender. E, portanto, se alguma coisa as tecnologias nos podem ajudar, se alguma coisa estes novos instrumentos nos podem ajudar, ajudem-nos nisso. Ponham nas mãos de alunos e de professores um instrumento para melhorar a aprendizagem de todos. Nós só podemos estar satisfeitos com a escola pública no dia em que a escola pública for capaz de dar a todos uma educação de qualidade. É o grande objetivo da Agenda 2030 das Nações Unidas, é o objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 4, e esse objetivo é um objetivo que temos de coletivamente atingir e que temos de ser capazes de concretizar com coerência e com coragem. Ok, professor. Outra aqui é a seguinte, ó. O senhor falou nos processos de individualização presentes na sociedade atual
e que, de certa forma, pode ser intensificado pelos avanços tecnológicos que tendem a aumentar os abismos de desigualdades entre os diversos públicos que compõem o coletivo da escola. De que forma podemos superar esses abismos, professor? Há duas coisas muito diferentes e às vezes esta frase ou esta fala que eu tive pode às vezes criar algum equívoco. Há duas coisas muito diferentes. Uma coisa é uma velha tradição pedagógica de dizer que é importante que a educação e as aprendizagens estejam ligadas ao ritmo de cada aluno, aos seus interesses, à sua motivação, que não podemos dar a mesma escola para todos, que não podemos fazer as mesmas coisas iguais para todos, portanto, que é preciso aquilo que os pedagogos durante muito tempo chamavam a diferenciação pedagógica. Que é preciso adaptar os ritmos, adaptar os materiais, adaptar os processos pedagógicos a cada criança. E isto é absolutamente central. Não há inclusão, não há políticas de inclusão, não há pedagogia da inclusão e da diversidade se não formos capazes de fazer esta adaptação. Outra coisa muito diferente é essas ilusões que andam por aí agora, dizendo nós, a partir do cérebro de cada criança, somos capazes de dizer exatamente o que é que aquela criança precisa, somos capazes de encontrar a tecnologia certa para estimular aquela criança e, por isso, podemos individualizar as aprendizagens no sentido de que elas podem ser feitas em casa, elas podem ser feitas fora de um contexto de relação, elas podem ser feitas fora de um contexto de ligação com outros alunos, com outros meninos, com outras meninas. Esta lógica, que é uma lógica que está a ser muito forte em muitos lugares, é uma lógica perigosa, porque retira as crianças deste espaço público e deste espaço comum. Fecha-as num espaço individualizado, fecha-as num espaço da minha relação individualizada com as tecnologias ou com as aprendizagens, e isso é uma parte da educação. Mas a educação é muito mais do que isso. A educação não é apenas isso, a educação é muito mais do que isso. E temos por isso que ter cuidado com esta espécie de individualização que retira, que afasta, que separa as crianças de uma dimensão pública e de uma dimensão do comum. Ok, obrigada, professor. Eu tenho uma última pergunta, tá bom? O senhor sempre afirma que a escola é um local de formação para o professor. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais da importância e de como a escola pode realmente se transformar neste local. No fundo, foi o que eu vos procurei dizer quando insisti sobre esta ideia do pensar juntos. Pensar juntos é também pensar juntos dentro da escola. É dentro da escola criarmos um pensamento e estarmos em conjunto a trabalhar uns com os outros. E isso é o melhor modo de nos formarmos. Mas isso não significa que tudo que se faz na escola é bem feito. Não significa que nós aprendemos a ser professores, entre aspas, no chão da escola. Não, nós aprendemos a ser professores na reflexão com os outros, no estudo com os outros, no trabalho conjunto. E estes outros são os nossos colegas, mas estes outros são também os professores universitários, e são os pesquisadores, e são outras dinâmicas de cultura e conhecimento, e são movimentos sociais, e são grupos diversos que nos podem ajudar a pensar juntos. É neste reforço, nesta capacidade de perceber o que é que se faz bem dentro das escolas, de melhorar o que se faz, de refletir sobre isso, que nós temos que organizar, estruturar, sobretudo, a formação continuada dos professores. Não é? E para isso, o exemplo do complexo da formação de professores da UFRJ que eu aqui vos trouxe, que na verdade é o complexo de formação de professores do Rio de Janeiro. O UFRJ é um dos elementos deste complexo de formação de professores. Os outros elementos são vocês, são escolas, são diretores de escolas, são professores, são associações de professores, são movimentos sociais,
são autoridades municipais, são autoridades estaduais. Este complexo da formação pode ser esse lugar onde nós conseguimos construir esta reflexão conjunta, valorizando o espaço das escolas, mas sem cairmos no erro de pensar que as escolas, por si só, podem formar alguém. As escolas precisam de estar em diálogo com o que está fora delas. Os professores precisam de estar em diálogo com a cultura, com a ciência, com o conhecimento, com outras dinâmicas. O mundo do século XXI é feito de abertura, é feito de interdisciplinaridade, é feito de muitos lugares. Mas sempre com a ideia que temos que reforçar os professores na sua capacidade de conhecimento, reforçar os professores na sua capacidade de produção pedagógica, reforçar os professores na sua capacidade de inovação. Eles são os elementos centrais e sem eles, e sem a capacidade que eles tenham, nada acontece. E é por isso que eu vos digo, e vos disse, não fiquem à espera, façam. Não fiquem à espera do que vem de fora. Façam, reflitam, proponham, invistam. Às vezes não vai dar certo. Eu sei que às vezes não vai dar certo. Mas vai ser por erros, por tentativas, que vamos conseguir construindo este reforço dos professores. Ninguém fará por vós o vosso trabalho. Ninguém encontrará por vós as soluções que só vós podeis encontrar. É essa capacidade de reforço da profissão que está sempre na base da minha maneira de pensar a educação, da minha maneira de pensar as escolas, os professores, da minha maneira de proteger, de transformar e de valorizar as escolas e os professores, de valorizar o vosso trabalho, de valorizar a vossa ação. É isso, em definitivo, que eu quero, que se criem as condições para que essa reflexão seja possível, que se criem as condições para valorizar o vosso trabalho. Porque sem ele, tudo o resto são ilusões. Ilusões tecnológicas, ilusões diversas, mas ilusões que não nos vão levar a lado nenhum, que não nos vão levar certamente à valorização da escola como espaço público e como lugar do comum. É isso que tinha para vos dizer. Contem sempre comigo, em todas as circunstâncias, sempre que eu puder, estarei convosco, porque tenho convosco, disse eu no princípio, uma dívida de gratidão imensa. Sem o Brasil, sem o Rio de Janeiro, sem os professores do Brasil, sem os professores do Rio de Janeiro, eu não teria feito nada do que fiz. Grande parte do que fiz devo a vocês. E daí o meu compromisso de sempre e para sempre convosco. Muito obrigada, professor. Nós é que agradecemos. Até a próxima. Tchau, tchau. Que reflexões importantes que o professor Antônio Nova nos trouxe, não? Excelente. Gente, agora então, para dar continuidade ao nosso encontro de hoje, nós vamos ouvir a professora Morgana Rezende, que é diretora da Escola de Formação Paulo Freire. Ela vai dar o pontapé inicial para as dinâmicas que vocês deverão continuar aí na sua escola, tá bom? Olá, professor. Estamos aqui no primeiro dia da Jornada de Planejamento e Formação Pedagógica de 2022. Acabamos de ouvir o professor Antônio Nova. Ele trouxe belas reflexões sobre a função da escola, o papel da escola no século XXI e principalmente após esse momento pandêmico, né? E o nosso segundo momento agora é exatamente pensarmos um pouco nessa escola, na escola que nós temos, na escola que nós queremos construir, a partir do que nós já fizemos, já realizamos, né? Então a proposta é um pouco aquilo mesmo, é virar o retrovisor, olhar para trás, olhar pelo caminho que a escola traçou nesses últimos 5 anos, como é que foi o desempenho dos alunos, o que foi de bom que nós fizemos nesses 5 anos, o que a gente avançou, o que a gente ainda precisa avançar, né? Quais são os pontos que a gente precisa rever no nosso planejamento para 2022, quais são os pontos que a gente precisa reforçar, né, ou retomar. Então, assim,
Esse segundo momento é um momento mesmo de traçar um diagnóstico da escola. É um momento das escolas de ensino fundamental pegar todo esse material que tem, que está de posse do coordenador, né? A gente tem todo o desempenho, né? Todo um material organizado pela coordenadoria de avaliação, que pode ajudar a gente a olhar, né, ver os índices dos últimos 5 anos, mas também olhar o nosso projeto pedagógico, nosso projeto político-pedagógico, olhar os trabalhos que nós fizemos, né, pensar mesmo nos pontos que nós chamamos de reflexão, quem é esse nosso aluno, de onde ele vem, como é que ele chega na nossa escola, o que a gente oferece para eles, o que a gente pensa mesmo de inclusão, né, como é que a gente inclui todos os nossos alunos no processo de aprendizagem. Então, esse é o momento mesmo, a proposta desse segundo momento é um momento de reflexão, é um momento de traçar esse diagnóstico da escola, de pensar essa escola como um todo, de cada um poder contribuir, né, com a sua visão, para que a gente possa, lá no final do terceiro dia, construir um plano de ação. As escolas de educação infantil possuem um roteiro diferenciado, né? Porque a gente não tem esses índices numéricos, digamos assim, quantitativos para poder estar olhando. Mas vocês também olhem lá no roteiro, tem alguns pontos, né, algumas dimensões que foram indicadas para a análise desse momento, para o diagnóstico da escola nesse momento. Eu desejo um bom trabalho e a gente se encontra amanhã, ok? Terminamos aqui a transmissão do primeiro dia da Jornada de Planejamento e Formação Pedagógica 2022. Mas o trabalho nas escolas está só começando. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e os programas da jornada estarão disponíveis nos canais do YouTube da Escola Paulo Freire e da Multirio. Por isso, se você ainda não assinou os canais, assine, tá? E marque também o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E amanhã tem mais jornada para vocês. Teremos uma palestra e uma proposta de dinâmica direcionadas somente para a educação infantil e outra palestra e sugestão de atividades voltadas para o ensino fundamental e EJA, ok? Mas não se preocupem, pois os gestores conhecem a programação desses dias e já estão com tudo organizado. Peguem o link com a direção da sua escola e fiquem ligados, porque a Escola Paulo Freire vai disponibilizar na sexta-feira um link para que você faça uma avaliação dessa jornada, tá bom, gente? A sua opinião é muito importante para nós, como sempre. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau!